Olá, este é o Ecosenado e você vai ver nesta edição. 22 de setembro é o Dia Mundial Sem Carro. Deixar o automóvel em casa e experimentar outras formas de deslocamento pela cidade é uma grande ajuda no combate ao aquecimento global. Mas para que isso vire um hábito, é preciso que haja políticas públicas de mobilidade urbana. No quadro Ecoar, uma conversa com adolescentes sobre temas ambientais. Vamos ver o que eles sabem sobre efeito estufa, camada de ozônio, desmatamento e biomas brasileiros. Eu acho que um dos maiores problemas para o meio ambiente é o desmatamento, que vem se tornando cada vez mais um problema mais atual, né? E vem acontecendo bastante aqui na Amazônia. E a mostra Ecofalante de Cinema, desta vez em Brasília. Exibições de 37 filmes, incluindo obras premiadas. E também debates sobre questões socioambientais urgentes. Mulheres líderes ambientais. Fazer com que o maior número de pessoas deixe seu veículo na garagem por 24 horas ao mesmo tempo. Essa é a ideia do Dia Mundial Sem Carro, que nasceu na França em 1997. O objetivo? Servir de alerta sobre os impactos sociais e ambientais do uso excessivo do automóvel particular. Desde então, aos poucos, todos os anos, em 22 de setembro, várias cidades pelo mundo aderiram ao movimento. Eles já passam de 60 milhões no Brasil. Nas últimas décadas, os carros de passeio se tornaram o principal meio de transporte nas médias e grandes cidades. Quando falamos de toda a frota de veículos registrada no país, contando ônibus, caminhões, motos, a quantidade sobe para 115 milhões de unidades. E por que esse número tão alto? Existem incentivos e políticas públicas que fazem com que as pessoas tenham um acesso mais facilitado aos automóveis. Até o início do século passado, os espaços urbanos eram organizados para pessoas que circulavam a pé. Mas com a popularização dos carros e sua praticidade, o desenho das cidades mudou. Com ruas cada vez mais largas, os pedestres foram dando lugar aos automóveis. E hoje o resultado são grandes congestionamentos, estresse, maior risco de acidentes, poluição sonora e poluição atmosférica. Em média, um carro movido a gasolina emite de 2 a 5 quilos de dióxido de carbono a cada 20 quilômetros rodados. Pesquisas feitas pela USP mostram que os veículos são responsáveis por cerca de 60% das emissões de poluentes em grandes cidades. Por todos esses motivos, nasceu o Dia Mundial Sem Carro. Nesse dia, várias cidades organizam desafios modais, que são formas de fazer com que as pessoas deixem o carro em casa e utilizem outras formas de transporte, um ônibus, a bicicleta ou até a caminhada para fazer seus deslocamentos. Para tentar fazer com que as pessoas deixem essa zona de conforto de usar o carro e entendam a vivência da cidade e dos deslocamentos em outros meios de transporte, é muito importante para fazer com que aos poucos exista essa conscientização, se buscar meios menos poluentes e mais coletivos de deslocamento. Parte da população tem essa consciência. Muita gente entende os benefícios da troca do carro pela bicicleta ou pelo transporte coletivo, mas não basta a mudança de mentalidade sem que haja infraestrutura e segurança para isso. Você tem uma série de obras públicas e investimentos em infraestrutura, em obras viárias para reduzir congestionamentos, enquanto as infraestruturas destinadas aí à bicicleta, ao andar a pé, né, as calçadas e até o transporte público, elas acabam ficando muito estranguladas. Então, a sensação e a percepção de qualidade das pessoas ao usar esses outros meios de transporte cai. É porque existe uma tendência de investimento histórico em automóvel. O que a gente vê hoje são calçadas em mau estado de conservação, calçadas estreitas, onde não passa uma cadeira de rodas, não existe um piso tátil
para uma pessoa com deficiência visual se orientar. Para a segurança para os ciclistas, que é um outro pacote de medidas relacionadas à mobilidade urbana sustentável, você precisa não só trazer infraestruturas adequadas, né, seguras, ou seja, ciclovias ou ciclofaixas que elas sejam contínuas, ter outros equipamentos de apoio como bicicletários, nos prédios corporativos, você poder ter um vestiário para a pessoa que vem andando de bicicleta trocar de roupa, tomar um banho e ir trabalhar, e ainda trabalhar com redução de velocidade nas vias. Outra alternativa que promete a redução de emissões de CO2 pela indústria automotiva são os veículos movidos à eletricidade. Para a despoluição das cidades, para a despoluição do meio ambiente, o veículo elétrico é a melhor solução. O país ainda precisa de uma política de eletromobilidade. Eu acho que essa é uma discussão que o Congresso Nacional pode puxar, pode levar à frente. Hoje, o país produz ônibus e caminhões 100% elétricos. Automóveis leves ainda não. Um dos motivos do alto custo para o consumidor. Naturalmente, isso vai acontecer aí a médio prazo. Hoje, o Brasil tem uma produção de eletrificados, que é através dos híbridos, que é uma grande solução para o país, que é a combinação a eletrificação com a utilização do etanol. Outra questão que deve mudar com o tempo são os danos ao meio ambiente provocados pela fabricação do carro e seus componentes, especialmente das baterias. Para a produção da bateria, nós precisamos de materiais como lítio, que para ser extraído da natureza tem um processo extremamente poluente, consome uma grande quantidade de água. Paralelamente a isso, temos que ter em mente que a nossa matriz, e aí particularizando o caso do Brasil, a nossa matriz elétrica é uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, com mais de 82% de energia renovável. Então nós temos hoje um contexto que os carros elétricos no Brasil, eles poluem muito menos do que em outros países. Na opinião do engenheiro João Américo, quando comparado ao carro elétrico, mesmo não sendo produzido no Brasil, ainda é desvantajoso o uso de veículos movidos a biocombustíveis. As monoculturas para obtenção de etanol e biodiesel também causam impactos. De monocultura como da cana e do milho, vão ter que ter um aumento significativo para poder atender essa nova demanda sem o petróleo. Quais são os impactos que essa monocultura vai produzir no meio ambiente? Quais são os impactos nos rios, nos lençóis freáticos, toda essa questão, sem contar a liberação dos gases. Muitas vezes não está sendo considerado, por exemplo, a liberação do óxido nitroso e nem dos aldeídos, que são extremamente tóxicos e estão sendo liberados nos grandes centros urbanos. Um projeto de lei no Congresso determina que na logística reversa de baterias de veículos elétricos seja dada prioridade à reciclagem e ao reaproveitamento de seus componentes na fabricação para novas baterias. Além disso, o texto garante a destinação ambiental adequada dos rejeitos depois do final da vida útil. Inclusive trazendo os produtores, os fabricantes para recolher, fazer o reaproveitamento, e nesse reaproveitamento aí a gente vai fortalecer as indústrias de reciclagem, fazer o reaproveitamento, mas mais que isso, a gente cuidar do meio ambiente e da saúde das pessoas. Imagina uma bateria com metais pesados, como é a bateria do carro elétrico, jogada em qualquer lugar e crianças manuseando, crianças brincando. O que se trabalha ainda mais e na política reversa, de logística reversa, é para que, além de ter um destino adequado dessas baterias, que elas também possam ser utilizadas como insumo e que elas ganhem novamente um processo industrial adequado, melhorando a competitividade do país de uma forma geral. No Brasil, a Semana Nacional da Mobilidade, ela é unida com a Semana Nacional do Trânsito, né? Então, se costumam fazer ações conjuntas, passeios de bicicleta, algumas ações relacionadas a intervenções urbanas para redução de velocidade em trechos da cidade. Tudo isso é muito importante para que as pessoas vejam como que a cidade pode ser mais humana e mais adequada com essas medidas, que são medidas simples e são medidas basicamente de gestão e regulação.
Poluição luminosa é o excesso de luz artificial, luminárias em residências e comércios, anúncios publicitários, iluminação viária e sinalizações aéreas e marítimas. O forte brilho na atmosfera afeta ecossistemas. Muitos processos naturais de animais só acontecem no escuro, como repouso, reprodução e atividade predatória. O exagero de luz ainda altera a navegação de aves e confunde bichos marinhos. Algumas plantas, forçadas a realizar fotossíntese, crescem de forma anormal e a desorientação de abelhas e mariposas compromete a polinização. Para os seres humanos, o excesso de luz de fora atrapalha o conforto no interior das casas, atrai insetos que incomodam e transmitem doenças e afeta nosso relógio biológico. Algumas soluções são investimentos em iluminação natural e redução do consumo de luz à noite. No episódio passado, estreamos o quadro Ecoar com uma roda de crianças. Os assuntos foram lixo, economia de água e luz, uso correto do solo e proteção aos animais. Hoje a conversa é com um pessoal um pouquinho mais velho. Adolescentes falam sobre desmatamento, aquecimento global, combustíveis fósseis, camada de ozônio e biomas brasileiros. Gente, eu queria saber de vocês, Maria Alice, o que você acha que é um dos maiores problemas para o meio ambiente hoje? Eu acho que um dos maiores problemas para o meio ambiente é o desmatamento, que vem se tornando cada vez mais um problema mais atual, né? E vem acontecendo bastante aqui na Amazônia, que é algo que bem próximo da gente, que a gente pode ter contato e muitas vezes em noticiários, essas coisas, quando a gente consegue analisar e ler essas notícias. Sim. Tem desmatamento legal e ilegal, de fato. Mas eu acho que um dos desmatamentos que são acontecem muito frequentemente é o desmatamento em relação ao papel, né? Que é um desmatamento que vem aí trazendo muitos problemas, muitos danos naturais, porque a maioria das pessoas desmata, mas acaba não colocando aquelas plantas, aquelas árvores novamente no meio ambiente, né? Não replantam, Não replantam. Né? Tá, mas em relação ao desmatamento, qual é o problema do desmatamento? Qual é, Ulisses? O desmatamento, ele pode causar, por exemplo, o aquecimento global, porque quando a gente queima, a gente acaba liberando muitos gases, gases que influenciam no efeito estufa, por exemplo, que o efeito estufa, ele é quando os gases poluentes, eles ficam concentrados e eles não conseguem, por exemplo, sair. E isso pode causar muitos efeitos negativos no nosso planeta. Alguém sabe explicar um pouco do ciclo? Como é que continua esse ciclo? Que outras consequências pode ter do aquecimento global? Assim, quando a gente aquece e aí o efeito estufa, porque ele é uma coisa importante, ele faz com que a Terra possa ser habitada, que a temperatura seja uma boa temperatura para a gente. Só que quando você tem muitos gases de efeito estufa na atmosfera, acaba que o planeta se aquece demais. Isso pode fazer, por exemplo, com que os oceanos fiquem mais quentes e não consigam absorver o CO2, que é um gás de efeito estufa, e acaba causando as mudanças climáticas. E pode ter consequências até nas geleiras. O que o derretimento das geleiras pode causar? Pode acontecer o derretimento das calotas polares, que aí elas vão causar o aumento do nível do mar. Isso, e ele ainda exatamente. vai ficar mais quente. E quais são as ações do homem, as ações humanas, as atividades humanas que podem piorar ainda mais esses efeitos, o efeito estufa, o aquecimento global? Todas as questões do ser humano, por exemplo, na nossa cidade urbana. Então, andar de carro já vai soltando vários gases poluentes que vão ajudar no efeito estufa. Gases que são queimados, que são emitidos por causa da queima dos combustíveis fósseis, né? Isso. E tudo que a gente acaba fazendo. Então, voar de avião, carro, todo meio de transporte que vem de combustíveis fósseis acaba produzindo muitos gases de efeito estufa. Uhum. E qual que é a saída para os combustíveis? Acho que uma saída são os biocombustíveis, que vêm de fontes renováveis, tipo a cana-de-açúcar. Quanto mais a gente usar os combustíveis fósseis,
vai entrar no mesmo ciclo que a gente estava falando anteriormente. Então acho que o biocombustível é uma ótima saída. Quais são? Dá uns exemplos de biocombustível. Etanol, diesel. O biodiesel. Biodiesel, isso. Também tem o diesel verde, que é uma coisa nova. Quem quer falar sobre camada de ozônio, que é um assunto importante também? Ulisses. Ela é muito importante para o nosso planeta, principalmente porque ela protege o nosso planeta da radiação solar. Porque sem a camada de ozônio, a gente não sobreviveria. Principalmente com o efeito da poluição, acaba criando um buraco na camada de ozônio. Que não é exatamente um buraco, é como se fosse uma menor concentração numa parte da camada de ozônio. Que pode causar, por exemplo, mais temperaturas mais altas em um certo ponto, que podem causar a morte dos peixes, a morte de mais animais, tanto aquáticos quanto terrestres, que pode influenciar na poluição e em muitos outros efeitos. Ana, você pode explicar pra gente um pouco sobre os biomas do Brasil? São bem diversos, né? A gente tem a floresta amazônica, que é uma floresta tropical, assim como a Mata Atlântica, mas assim, do outro lado a gente tem a Caatinga e o Cerrado, que são biomas muito mais secos, muito mais áridos. E essa riqueza nos biomas são muito diferentes, mas eles acabam se conectando assim, com os rios voadores, né? Então tem muito uma ideia de que o Cerrado é um lugar onde absorve muita água, que vem da Amazônia. Então o Cerrado absorve, que evapora, que vai para a Amazônia, que volta para cá. Então tem toda essa troca de água e de... uma troca toda, que acontece por causa dos biomas, porque se só tivesse a Amazônia não rolaria essa troca. Então os biomas em si, eles vão produzindo uma biodiversidade muito grande, importante para o Brasil. Legal. A Júlia está estudando bastante sobre rios voadores, né, Júlia? Isso, principalmente sobre esse processo que ela falou de ter a água, evaporar, trocar, voltar para cá, voltar para lá. Tudo Como é que é? Me explica. Todo um ciclo. Começa nas águas subterrâneas e daí elas evaporam, formam as nuvens, acontecem as chuvas, elas vêm para cá, pro Cerrado e para Caatinga, né? Que são as regiões, os biomas mais quentes, assim, né? E depois volta de novo para lá e é todo um ciclo que começa e tem começo, final, mas repete várias vezes. E vai se retroalimentando, né? Isso, vai se reproduzindo de novo. Eu queria que vocês falassem agora sobre o que vocês observam na geração de vocês. Vocês acham que os jovens estão cada vez mais interessados em meio ambiente? O que você acha, Ana? Eu acho que sim, até tem vários movimentos, né, pró meio ambiente que são formados por jovens. Então tem os Jovens pelo Clima, tem aquele do Fridays for Future, também, que foi criado pela Greta, né, que é uma sueca, que é uma sueca que tem a minha idade, basicamente, e que fez todo um movimento para que os governos tomassem atitude para a preservação do meio ambiente. Então acho que a nossa geração toma muita ação em relação à preservação do meio ambiente, porque é o nosso futuro, né? Assim, a gente vai crescendo e dependendo de o que a gente fizer agora, a gente vai daqui a 50 anos ter água potável ou não. Vocês são otimistas em relação à conservação, à proteção, à preservação do planeta? Ou vocês estão pessimistas? Acho que é muito importante ser otimista, porque a gente já falou várias vezes, mas é muito importante repetir, é o nosso futuro. Eu acho que é preciso a gente continuar reforçando, principalmente, para preservar o nosso meio ambiente e o nosso planeta, principalmente, porque não existe outro planeta que a gente pode habitar. Em outubro, Porto Alegre vai receber o Congresso Internacional Sustentabilidade, a Cidade e Sociedade. Será nos dias 19, 20 e 21
na PUC do Rio Grande do Sul e terá 3 palestras principais com os temas Recursos Ambientais e Sustentabilidade, Cidade Sustentável para Todos e Sustentabilidade e Sociedade. O objetivo do congresso é disseminar informações, experiências e soluções viáveis para a gestão sustentável dos espaços urbanos e envolver as pessoas no processo de ocupação do território e redução dos impactos da produção nas cidades. Para mais informações, acesse pucrs.br/eventos. A Comissão de Meio Ambiente analisa o projeto de Lei 135 de 2020, que destina ao reflorestamento áreas do meio rural com florestas nativas submetidas a queimadas ilegais. Desta forma, esses locais não poderão ser usados para pecuária nem para plantio agrícola. O texto é de autoria do senador Jorge Cajuru. Na justificativa do projeto, ele explica que o objetivo é restringir o uso de terras dedicadas à queimada ilegal e interromper o ciclo de uma economia que cresce à margem da lei a partir de desmatamentos ilegais por meio de queimadas. O texto teve parecer favorável da relatora na CMA, senadora Tereza Leitão. Brasília recebeu nas 2 primeiras semanas de setembro a mostra Ecofalante de Cinema. O festival é considerado como o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado às temáticas socioambientais. A Ecofalante é uma organização que há 20 anos produz filmes, documentários e programas de TV com caráter educativo sobre sustentabilidade. O diretor conta que, com o intercâmbio cultural ao longo do tempo, acabaram descobrindo uma rica produção de cinema que não chegava ao público brasileiro. E em 2012 decidiram criar a mostra Ecofalante para democratizar o debate socioambiental. Mais uma mostra de cinema, de entretenimento, né? São Paulo tinha muitas mostras, né? A gente decidiu criar como um conceito mais moderno, como uma plataforma de informação e conhecimento para, através do audiovisual, debater os problemas contemporâneos. Foi a segunda vez que o festival itinerante aconteceu em Brasília. O público teve a oportunidade de assistir gratuitamente a 37 filmes, muitos deles premiados, e também de acompanhar discussões justamente a respeito dos temas exibidos com ativistas, especialistas e convidados especiais. Temas que são emergentes para a população mundial, para a vida, nossa vida no planeta. A questão da emergência climática, a questão dos desastres ambientais, a questão da economia, desigualdade social, a questão da contaminação. Quer dizer, são uma série de temas que têm a ver realmente com o dia a dia da população. Sobre questões sobre petróleo, injustiça climática, sobre povos originários. Não, bantu me kunimane. Bukan ba memonianya. Quando já duri no amor. Duri aqui e aí. O documentário Escute, A Terra Foi Rasgada foi escolhido para a exibição na abertura da mostra. O filme retrata uma aliança histórica entre 3 povos indígenas pela defesa de seus territórios diante da destruição causada pelo garimpo. É um filme que mostra os problemas, que faz a gente sentir um pouco, muito pouquinho, mas faz a gente perceber quais são os danos que estão acontecendo nesses territórios e nos corpos desses indígenas, mas ele é um filme esperançoso. Foi um prazer estar junto, construir junto, e também é uma responsabilidade muito grande. Para além do garimpo, é um filme sobre a beleza e a força desses territórios, sabe? A gente está muito acostumado a ver sobre a desgraça, sobre a doença, sobre as coisas, e essas coisas precisam ser ditas. Mas antes disso, a gente precisa entender qual é a força e a beleza desses povos, né? O que está em risco? A primeira sensação, assim, é de um pavor quase, né? De como eu, que não sou indígena, não sou de nenhum desses territórios, como é que eu posso contar uma história que não é a minha história, né? Como que a gente pode
fazer isso com a devida seriedade e delicadeza, principalmente, né? Sem pesar, sem querer sensacionalizar. Os Cinzas da Floresta mostra a importância de brigadas voluntárias de combate a incêndios florestais no Brasil, no contexto de mudanças climáticas. Eu tenho respeito por quem está antes, quem chegou antes de mim no espaço. Então eu tenho respeito por esses animais, pela idade que eles têm aqui, pela função ecológica que eles têm. Mulheres na Conservação lançam um olhar delicado e sensível sobre a vida e o trabalho de 7 heroínas da luta ambiental. É muito importante eventos como esse para que possa haver o debate, a discussão, enfim, e a mudança de comportamento. O cinema, né, ele tem esse poder muito forte de ampliar o debate. Né? O cinema tem essa magia, né? Essa questão lúdica que você entra na sala de cinema, você fica encantado pelo tema, né? Então, o cinema bem feito, né? Ele traz essa magia, esse encantamento e, na verdade, esse cinema socioambiental, né? Traz depois também a possibilidade da reflexão racional, né? E de pensar. Você vê esses problemas, você entende, você vê a poesia envolvida nos povos tradicionais ou na vida cotidiana da população e depois você tem a oportunidade de pensar soluções para a sociedade. A Mostra Ecofalante de Cinema ainda vai percorrer mais 8 cidades brasileiras neste ano. Você encontra todas as informações em ecofalante.org.br. Chegamos ao fim de mais um Ecocenado. Obrigada pela audiência. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse nosso site senado.leg.br/tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.